Enquanto nós vamos nos organizando aqui, coloca o vídeo, por favor, do bazar, da macarronada do sexta-feira, por gentileza. Glória a Deus. 26 mil arrecadado. Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Vendendo macarrão e peça de roupa a partir de R$2. Só Jesus, né? As dificuldades são tremendas, os questionamentos, até a situação de questionar se é macarrão, né? Mas sabemos que Deus ele faz da forma que quer, age da maneira que quer. E eu acredito que nós estamos muito próximos da conclusão da nossa obra aqui do Ministério Infantil. Deus já tinha, antes de fazer o bazar, nós já tinha abençoado com o forro aqui do Fornalha. Então nós vamos ter, cada dia mais estamos preparando para dar melhor atenção para as nossas crianças, para os nossos jovens, de maneira que verdadeiramente Deus possa ser o Senhor da vida deles, desde a mais pura infância. Amém? Uma lembrança que eu tive agora foi que no bazar anterior, eu não sei desse porque eu não pude estar aqui, eu estava em Laje, mas a lembrança que eu tive é que no bazar anterior, um irmão veio trazer uma camisa do Flamengo. Ele está por aí? Não? Não está aí. Ele era um jogador do Flamengo, e ele trouxe uma camisa do Flamengo, autenticada pelos craques do Flamengo, segundo ele, né? Craques do Flamengo, né? Eu não conheço nenhum. Falar de futebol para mim é uma loucura. Eu lembro do Neymar, do Messi, né, que é o nosso exemplo hoje maior de homem de Deus, né? Um bom exemplo, né? Mas ele trouxe essa camisa, nos doou a camisa e nós colocamos a camisa do bazar vendendo por R$10, não era, Sandra? 15? Sei lá, era 10 pila, 15 reais que nós colocamos a camisa, ninguém quis comprar. Ele foi lá e comprou a camisa de novo e falou assim: pastor, essa camisa era para botar um leilão, fazer 2 mil. Mas 2 mil lá no Rio de Janeiro, aqui para nós, 10 pila ninguém quis, quem dera. No bazar tem essas coisas, às vezes a pessoa traz algo que é alto custo, que nem né, Fábio? O Fábio trouxe o sofá da casa dele, mandou higienizar, chegou aqui em cima vendendo por R$200. Ele disse: pá, vou comprar um novo, era 7 mil. Né? Ficou, mas Deus é bom, porque o bazar, na verdade, não é somente para nos auxiliar ali, mas é poder abençoar a igreja como um todo. Amém, igreja? E tem isso ainda, foi tão abençoado que alguém comprou o sofá e doou o sofá para ele. Estava vendo televisão num colchãozinho daqueles de acampamento. Como assim? Pô, me fizesse eu doar o sofá, fazer higienização, e agora para comprar um novo é R$7 mil. Deus é tão bom, né, querido? Só fez a movimentação, né?
Vamos orar mais uma vez, amados, agora pela mensagem. Fecha os olhos por um instante. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor vive, o Senhor se faz presente. E o Senhor é aquele que tem um propósito de nos acrescentar através da Tua Palavra. A Palavra de Deus, a Tua Palavra, Senhor, quando ela é ministrada, ela encontra corações sedentos e corações que aí muitas vezes não estão, mas ali é uma semente plantada e que no futuro gerará muito fruto. Que essa mensagem de hoje encontre esses corações e que o Senhor possa se mover através de todos nós, inclusive através de mim nesse momento, e que eu não seja capaz de levar uma palavra sequer sem que o Senhor tenha me autorizado. Louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, que nada aconteça fora dos Teus planos. Guarda nossas crianças, os nossos carros, o pessoal que está lá fora, todos aqueles que estão servindo, guarda os seus corações e que possamos glorificar o Senhor com as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. A palavra de hoje, ela foi ministrada na sexta-feira em Lages, e ela foi ministrada hoje de manhã, e eu creio que a mesma palavra sendo ministrada, Deus vai se movendo da forma que Ele quer, né? Então, eu posso garantir para você que é uma mensagem que tem a intenção de acrescentar em nós entendimento. Jesus, amados, no livro de Apocalipse, ele tem vários nomes, ele é chamado por vários nomes. Nomes, por exemplo, aquele que segura na sua mão direita 7 estrelas. Outro, aquele que é o primeiro e último. Aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Aquele cujos olhos são como chama. No livro de Apocalipse, existe um capítulo dedicado às igrejas. E há uma das igrejas que tem esse capítulo, que foi citada por Jesus e escrita por apóstolo João, é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, Jesus fala o seguinte: conheço a lealdade de vocês. Ou seja, Jesus conhece a lealdade deles, mas eu tenho contra vocês algumas queixas. Há entre vocês os que seguem o ensino dos nicolaítas. Apocalipse 2,15. Já, amados, na igreja de Éfeso, Jesus fala: mas há isto ao seu favor, direcionando a igreja de Éfeso, ou dos Efésios: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. A igreja de Pérgamo tem uma queixa de que eles são permissivos e seguem o ensino dos nicolaítas, mesmo sendo leais ao Senhor. E a igreja de Éfeso é uma igreja que o Senhor, ele entende, ele tem algo, é algo especial daquela igreja, que é quando eles odeiam as obras dos nicolaítas, como o próprio Senhor também odeia. Os nicolaítas, amados, ele era um grupo de pessoas que eles tinham o propósito de atacar a igreja, não como jogando pedras ou sendo violentos, mas eles atacavam a igreja trazendo doutrinas de engano, doutrinas que têm o objetivo de haver um esfriamento, de haver uma redução da capacidade da igreja de se mover diante dos problemas. A igreja de Éfeso era uma igreja que era muito perseguida, muito atacada. E os nicolaítas, eles trabalhavam para enfraquecer a igreja, porque eles entendiam que havia muitos erros doutrinários na mensagem de Jesus. E os nicolaítas, amados, além de eles serem pessoas que atacavam a igreja gerando dúvida e engano, eles trabalhavam para estabelecer a doutrina de Balaão. No livro de Números, no capítulo 31, versículo 15, da nova versão de hoje, NVT, fala o seguinte: por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente de Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Aqui nessa doutrina de Balaão, a ideia naquela época, a ideia qual que é? É que ele indicou que as mulheres pagãs entrassem no corpo da igreja e trouxessem os homens para se relacionar com elas, para se afastarem daquilo que Deus tinha sobre a vida do povo israelita. Então, é um povo, uma doutrina que avança contra a igreja de Cristo Jesus
e leva a igreja de Cristo Jesus a trabalhar nos excessos. Por quê? Porque a ideia dessas mulheres no povo de Israel não era somente se relacionar com eles, mas se relacionar com eles de tamanha maneira ou de tal forma que os homens fiquem completamente conectados nelas e não mais em Deus. Eu diria o seguinte, é a questão dos excessos. O homem tem a tendência de ter idolatria do sexo por causa do excesso e não por causa do pouco ou da ausência. Mas assim também como em outras áreas da vida, a idolatria sempre está ligada aos excessos, a amar alguém mais do que a Deus, a desejar algo mais do que o Senhor. E os nicolaítas, eles trabalhavam justamente no excesso, ou seja, trazia aquilo que era de mais desejado pelos homens, para que eles no excesso se desconectassem, gerassem dúvida, gerassem todo tipo de dificuldade de se conectar com o Senhor, de obedecer às ordenanças, às leis da época, e assim, conforme o tempo ia passando, eles iam se desconectando, e essa doutrina de Balaão é considerada, eram aquelas que os nicolaítas pregavam naquela época. E os nicolaítas são aqueles ao qual o próprio Senhor, no capítulo 2, versículo 6, fala que ele também odiava as obras dos nicolaítas ou essa doutrina de Balaão. Já no verso 4 de Apocalipse 2, Jesus traz uma queixa para a igreja de Éfeso. É a mesma igreja que Jesus ele trouxe algo a favor deles, que odiava as obras dos nicolaítas. A igreja de Pérgamo era uma igreja fiel, mas que era passível ou acessível, como diz aqui. Vocês seguem ao ensino permissiva ao ensino de nicolaítas, mas a igreja de Éfeso não era permissível com a doutrina dos nicolaítas ou a doutrina de Balaão, mas há algo que Deus tinha destacado para eles como algo que ele questionava, uma queixa, como algumas versões falam, uma queixa de Deus ou de Jesus sobre a escola, a igreja de Éfeso. Mas há isto a seu favor, aqui embaixo, contra você, verso 4, Apocalipse 2, a igreja de Éfeso, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. O que significa isso, amado? A igreja de Éfeso, ela trabalhou muito forte todas as formas de ataque que estavam vindo até ela, no meio dela, que estava gerando dúvidas, gerando engano sobre a direção, sobre o evangelho de Jesus, sobre aquilo que Cristo havia feito. Então havia pessoas que estavam querendo tirar o foco do evangelho de Jesus e colocando a doutrina do engano, com a doutrina que eles assim determinavam como ideal para eles, o entendimento deles. E como ela foi sendo muito atacada, foi sendo muito combatida, o amor do povo de Éfeso começou a esfriar. E era justamente a queixa que Jesus nos trouxe no verso 4 do Apocalipse 2. Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso, depois de um tempo de viverem essa luta, muito antes de João revelar essa carta, ela foi muito combatida e ao mesmo tempo auxiliada. Ela foi combatida pelos nicolaítas, mas ela foi auxiliada pelo apóstolo, agora o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, percebendo toda a guerra, todo o esfriamento que estava acontecendo no meio do povo, ele começou a escrever uma carta, a carta muito conhecida, que é a carta de Éfeso, aos Efésios. Amém? E essa carta aos Efésios, ela tem no seu núcleo, como objetivo principal, trabalhar sobre a conduta e o comportamento do cristão, ou seja, daquele que já conhece o Senhor, trabalhando a conduta e o comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. E no no capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim, Efésios 4, 1, agora estou na NVI. Como prisioneiro no Senhor, o apóstolo Paulo, preso, amém? É importante que a gente entenda isso. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam,
Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservarem a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo, amado, ele estava preso e na condição de preso ele escreve essa carta extraordinária. Ela é uma carta extremamente profunda de Efésios. Eu quero trazer só esses versículos aqui por enquanto, para nós podermos entender o porquê que ele está escrevendo isso, qual é o objetivo dele de tratar a conduta e o comportamento de uma igreja que estava se esfriando, mas ao mesmo tempo estava combatendo uma doutrina. Então eram questões antagônicas, né? Combatendo uma doutrina, mas ao mesmo tempo se esfriando. E o apóstolo Paulo então vem com essa carta para tratar exatamente o comportamento deles que estava completamente equivocados. Eu vou mostrar para vocês. O objetivo dos nicolaítas e todos os fariseus, o povo, a sociedade, era de trazer esfriamento para aquela igreja que ela estava pegando fogo no sentido de se manifestar a presença do Senhor. E eles queriam apagar o fogo, eles queriam apagar o amor de Deus. Era mais ou menos, fazendo com que aquela igreja se tornasse um grupo de isentões. Você sabe o que é isentões? É aqueles que não se comprometem com nada, aceita tudo e permite tudo e diz que mas não é. Aquela coisa que fica, não quero me comprometer aqui, não quero comprometer ali. Então eles estavam se esfriando ao ponto de não mais entender do que aquilo que estava sobre a mão deles. A palavra do Senhor, no tempo inicial da história dos cristãos, sobre a mão de uma sociedade se multiplicando em graça, autoridade e poder, e esse esfriamento estava vindo muito forte e estava fazendo deles alguém que, conforme o tempo passava, em vez de ele trazer testemunho de poder e de vida desse Deus que está vivo, eles estavam trazendo um testemunho de quem era permissivo com muitas coisas e ao mesmo tempo fazendo conexões completamente equivocadas que estavam levando eles a se esfriarem ao ponto do próprio Senhor citar isso no livro, na Bíblia, no Apocalipse. Mas Paulo fala, amado, sobre uma ruptura que precisava existir. Uma ruptura que não era contra aquele povo nicolaíta. Você pode entender muito bem nessa carta. Ele não estava pregando assim, vamos nos levantar contra os nicolaítas, não era isso. Ele está falando, cuidado com a doutrina deles, mas amem a eles, porque eles também, pela vida deles, Jesus também se entregou na cruz. Essa que era a doutrina de Paulo, para mostrar com que é possível sim, nós alcançarmos as vidas, mesmo aquelas vidas que estavam os atacando. Mas, amados, no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, fala que, pois saiba que o que nos une é o elo perfeito, ou seja, o amor sendo encontrado, sendo reconhecido como um elo perfeito. Amém, queridos? Hoje de manhã eu peguei um exemplo, um casal, eu queria trazer um outro casal aqui agora, vamos ver aqui. Um casal, estou vendo um casal aqui, casal bonito, Casal bonito, vamos ver lá. O homem, qual de vocês se considera bonito? Levanta a mão. Vem cá, polícia. Vem cá. Vocês dois. Vem cá, polícia. Vê se não tem cara de polícia. Tirou o bigode? Não? Tirando de bigode. Dá uma chegadinha aqui, por favor. Faz cada coisa contigo, hein, mulher? Aqui, pode seguir desse lado aqui mais aqui, ó. Fique de frente para eles. Os dois de um lado do outro. Eu não vou separar vocês. Fica lá encostadinha dele lá, por favor. Do polícia. Dá o braço assim. Isso. O elo perfeito num casamento, numa família, é o que une eles. É o que permite com que ela olhe para o polícia e ache ele bonito. Ou que permaneça do lado dele, porque a gente sabe que
né? Precisa trabalhar bastante, né? A vida, né? Honrar ela. Mas o elo perfeito, ele une uma família. Amém? É o amor de Deus que faz essa união. Agora, quando nós somos uma família como igreja, é um elo perfeito que nos une. Amém, queridos? O elo que nos une é o amor. É aquilo que nos faz nos permitir nos doar um para o outro. Clamar por ele, orar por eles, trabalhar em questões da vida deles que eles precisam e que nós estamos fazendo. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus abençoe, viu, querido? Cuidado com ela na escada. O amor como elo perfeito é importante para que nós possamos seguir em frente aquilo que Deus tem para nós nessa noite. A carta, amado, de Éfeso, aos Efésios, ela não é direcionada para a igreja, não é direcionada para o indivíduo, mas ela é direcionada para a igreja, para o coletivo. E essa carta, ela é muito forte, convido vocês a estudarem profundamente ela. Nos pequenos versículos aqui tem muito que ser acrescentado, e eu não vou nem pegar todo esse texto para ministrar, senão a gente é muito longe. Eu vou ser mais detalhista. Amém? Amém? Mas então o que essa carta chama atenção é para o testemunho da igreja, é para aquilo que a igreja precisa fazer num tempo onde sofre ataque e que o mundo trabalha para trazer esfriamento ao corpo de Cristo. Agora, amados, a igreja, ela é projeto de Deus ou do homem? É o projeto de Deus. A família é projeto de Deus ou do homem? De Deus. Se alguém se levanta contra a família e contra a igreja, se levanta contra quem? Contra o Senhor, amém? Então, o fato o que significava, o que o povo estava se levantando contra a igreja, automaticamente estava se levantando contra o próprio Senhor. E isso é um jugo desigual, não tem como você, um homem mortal, querer se levantar contra o próprio Criador. E muitas vezes, as pessoas, por falta de entendimento, elas fazem isso. E aqui, os nicolaítas estavam trabalhando para se levantar contra aquilo que Deus estava fazendo naquela cidade, naquela região de Éfeso. E é interessante, amados, porque ele escreve essa carta para alguém que estava em ataque, mas que estava preso. Então, era alguém que estava vivendo tinha sido perseguido, apedrejado, preso de várias maneiras. Lá na frente, a história conta que ele, aos 64 anos depois de Cristo, ele foi decapitado por causa do Evangelho. Então, este homem, nessa condição, ele escreve essa carta, e porque ele percebe que a igreja estava sob ataque, principalmente para gerar nela o esfriamento e o afastamento do Senhor. E essa mensagem que Deus quer para nós nessa noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Um trabalho, uma mensagem que fala sobre o valor individual de cada cristão, de cada homem e de mulher de Deus. Veja comigo, no verso 3. No verso 3 ele revela o suprassumo, o objetivo principal deste livro, a unidade da igreja. O desafio, amado, de pregar o Evangelho não é somente o desafio individual, mas o desafio através da unidade. Porque a unidade, ela nunca vai ser unanimidade. Nós nunca seremos unânimes, mas nós precisamos ter como na unidade o direcionamento, o caminho, a palavra fala que a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo destino. Amém? Amém, queridos? Portanto, a unidade da igreja, mas ela vem por como que é possível a unidade da igreja tendo pessoas tão distintas umas das outras. Apóstolo Paulo, ele explica sobre como fazer isso quando ele cita o corpo de Cristo. Ou seja, o pé faz o papel de pé, a mão faz o papel de mão, o cabeça faz o papel de cabeça, o pescoço e assim por diante. Amém? Contei essa história de manhã, eu quero contar hoje de novo, que é um tempo que eu estava recém-casado, muito tempo atrás. Estou fazendo 31 anos de casado agora em seguida, no mês de julho, né? É isso, né? 17, né? De julho. 18 de julho, Senhor. 31 anos errando numa data. Mas lá no início do meu casamento, eu trabalhava no centro cirúrgico do Hospital de Caridade. Eu era escriturário. Eu era responsável por marcação das cirurgias, por controle dos campos cirúrgicos, dos medicamentos e da marcação das salas. São várias salas para fazer cirurgia cardíaca, cirurgia ortopédica, cirurgia vascular e assim por diante.
Em um determinado momento eu estava na sala, era o escritório do centro cirúrgico, era fora do centro cirúrgico. O enfermeiro abre a porta, que é uma antessala, que era uma sala de desinfecção. Ele pega um saco preto e coloca na minha frente e pensa, abre ali o saco. A hora que eu abri o saco, era uma perna de um homem. Na hora, desacostumado, eu caí para trás, queria vomitar aquela situação, né? Imagina a situação que eu vi ali daquele saco de lixo. Eu pergunto para você, aquela perna, ela tinha vida? Mas o homem que ficou lá na mesa cirúrgica, tinha vida? Um homem ou uma mulher que faz parte do reino de Deus, fora do corpo, não vai ter vida. É inevitável que encontre a sua própria morte. Amém? Então aqui, quando nós trabalhamos a manifestação de Deus através da igreja, nós precisamos entender que a igreja há uma ação contínua, há um crescimento natural que nós precisamos realizar naquilo que Ele tem proposto para nós. E cada um de nós assumimos um compromisso para que nós possamos realizar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu pergunto novamente, a perna consegue se movimentar sozinha? Não. Mas o corpo daquele homem consegue se movimentar somente com uma perna? Sim, nós temos até história de uma história antiga aí de um homem que pulava de uma perna só, né? Quem lembra? Saci Pererê, né? Tinha uma senhorinha, uma história meio louca aí, meio fora da casinha, mas tinha história. Quem é mais antigo, pastor, eu não lembro disso. Vai lá que você encontra essa história aí. Mas era um homem que tinha uma perna só e conseguia se mover de maneira que ele ia para onde ele queria. Amém? Algumas dificuldades. A mesma coisa de uma pessoa sem um braço, ela consegue se alimentar, ela consegue caminhar, consegue fazer muitas coisas. Tem as suas dificuldades, mas consegue. Mas um braço desconectado, obviamente, perde a vida, ela vai apodrecer e vai para o lixo. Amém? Agora, vá no versículo 4, por favor. Versículo 4 fala o seguinte: há um só corpo, um só espírito. Aqui, amados, ele está falando sobre uma só fonte, uma só mensagem, um só direcionamento. E quando ele começa a dar esse direcionamento, ele fala, o que adianta nós abandonarmos aquilo que Deus tem para nós, se nós fomos criados por Ele e voltaremos para Ele? Viemos do barro e do barro vou. Amém? Pode ver isso aí no livro de Gênesis capítulo 3. Portanto, amado, abandonar aquilo que Deus nos confiou não é uma atitude sábia. E muito pelo contrário, é uma atitude que vai gerar em você ainda mais dificuldade. Por quê, amado? Porque tem pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que nem, às vezes não são desejadas por nós, mas elas são importantes para o corpo. Portanto, imagine você, alguém que é um cabelo lindo e formoso, comprido, tem que conviver próximo ao sovaco fedido de alguém. Não é mesmo? Não é verdade, amados? Então, mas é necessário o sovaco, que faz a conexão do braço ao corpo, o cabelo também, né? Porque olha, senão tu fica nessa condição que eu estou. Mas é importante nós entendermos que tudo faz parte e tem um propósito divino para que aconteça daquela forma que está acontecendo. Nós precisamos perceber então o que precisamos fazer, qual a atitude que nós vamos ter. Portanto, Deus fala, há um só destino, há um só caminho, há uma só esperança. Ou seja, há uma só conexão com aquilo que você quer fazer. Aquilo que eu quero te conduzir é algo, somente é uma mensagem só. Amém, igreja? No verso 5 fala sobre isso. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui, amados, se você perceber, quando fala que é um só Senhor, Ele está nos selecionando a todos nós, eu e vocês, todos nós, como servos do Senhor. Se fala só tem um Senhor, todos os outros servos passam a ser servos, amém? Um Senhor e todos servos. Isso quer dizer o quê? Que quando o ser servo naquela época era alguém confiável, alguém fiel e leal ao Senhor. Porque se você não fosse confiável, fiel ao Senhor, você era considerado como escravo, era considerado como alguém não confiável, alguém que estava ali, que poderia ser ordenado a fazer algo, mas que não tinha o convívio com o Senhor. Os servos, sim, já teriam uma proximidade, tinham a capacidade de estar na presença do Senhor. No livro de 1 Pedro, amados,
No capítulo 2, versículo 16, na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: vivam como pessoas livres. Nós somos livres, amém? Ele está dizendo assim: vivam como nós estamos vivendo, na liberdade que o Espírito Santo nos dá. Mas não use essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de... O que está falando aqui, amado? Ser um servo de Deus, amado, é aquele que paga o preço, sofre o dano se for necessário, mas permanece fiel ao nosso Senhor, ao Senhor. Amém? Então, é quando você percebe que há um único testemunho de vida. O testemunho teu é de apresentar a Deus diante daquilo que você faz, mas não somente na sua individualidade, mas no coletivo do corpo de Cristo. Eu quero fazer um parênteses aqui. Nós vemos aqui alguns músicos com muitos talentos, muitos dons. Nós vemos muitos de vocês com dons de todas as formas. Da culinária, nós temos alguns irmãos aqui da igreja, de atenção às crianças, da oração, pessoas que são extremamente talentosas e com dons derramados por Deus nessas áreas. Mas o dom, ele é o exercício individual de um indivíduo. É algo que você exerce individualmente e Deus te usa daquela maneira. Mas quando várias pessoas se utilizando do dom de Deus, se permitindo ser usados por Deus, ele já não exerce o dom, ele exerce a unção. A unção é o exercício coletivo do poder e do dom de Deus. E o corpo de Cristo é um corpo que, quando ele caminha na verdade, no mesmo caminho, na mesma esperança, com o mesmo Senhor, um só batismo, uma só fé, é uma igreja que ela vive na unção de Deus. Ou seja, ali haverá não só liberdade, mas haverá cura, haverá manifestação, haverá transformação, ali haverá crescimento, haverá tudo aquilo que um corpo saudável é capaz de viver e de testemunhar. Amém? Hoje na nossa igreja aqui tem várias pessoas que aqui não estão por estarem doentes. Várias. Outras que estão já melhorando, mas outras que estão para ficar. Nós sabemos disso, infelizmente. Mas tem muitas pessoas que ficaram em casa porque estão doentes. Mas não é porque elas estão doentes, elas estão em casa, que elas não fazem parte desse corpo. Então, quando você faz parte de um corpo, vai ter um momento que você vai estar adorando o Senhor, mas vai ter um momento que você vai precisar estar na enfermidade. Na enfermidade não, na enfermaria. Eu estou quase sendo um desses. Mas glória a Deus, aleluia, Senhor. Mas uma só fé, um só batismo. O que significa, amados? Significa que a evidência de quem é você está na expressão dos seus princípios, dos seus valores. Aqui eu quero deixar bem claro, amados. Eu já falei isso, acho que umas 10 vezes. Eu quero voltar a falar, porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu falei sobre isso e ele ainda não tinha entendido o que eu vou falar agora. Amém? Vou voltar a falar sobre isso. Coloca entre parênteses, destaca, bota no teu caderno. É algo que nós somos... nós caímos nesse erro até na nossa maturidade espiritual, na nossa maturidade carnal. Você é uma pessoa que tem alguns princípios e valores que vêm do Senhor. Amém? Eu considero como todos aqui vivendo sob princípios e valores de Deus. Mas você também está no meio de um mundo infiel, um mundo completamente tomado para fazer as suas próprias vontades e não fazer a vontade do Senhor. Ok? Neste mundo, muitas pessoas irão ferir a cada um de vocês, irão gerar problemas nas suas vidas, irão te trair, irão te machucar. Estão comigo? É uma verdade, né? Então, mas nessa situação, qual é o nosso erro? O nosso erro é quando nós vemos uma situação como essa e deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer por causa daquilo que outra pessoa fez, por causa do erro de outra pessoa. Então, eu estou indo para fazer uma obra lá no Frei Damião. Daí alguém vem e bate no teu carro e você tem um prejuízo financeiro e você, agora eu não vou mais, agora estou indignado, eu vou dar uma mão na cara desse rapaz aqui e vai embora e deixa de fazer aquilo que deveria fazer. É um exemplo muito simples, tem exemplos de todas as formas, exemplos no casamento, exemplos na juventude, exemplos de todo tipo de relacionamento, onde a pessoa vem, fere você e você, agora mesmo que eu não faço. Os homens são muito fáceis de fazer isso.
A mulher fala alguma coisa, Deus diz assim, agora mesmo que eu não vou fazer. Amém? Em vez de você proteger e guardar a esposa, você gera mais uma ferida. Esse é um grande equívoco nosso nos dias de hoje. Deixar de fazer aquilo que devemos fazer por causa da atitude de um terceiro, de uma outra pessoa. Mesmo que seja essa pessoa próxima, a pessoa que tu ama, não importa. Quando a pessoa erra, está falando dela e não de você. Mas quando você erra, está falando de você. Então, não tome o erro por causa da atitude de terceiros. E o apóstolo Pedro, ele deixa bem claro: ei, vivam como servos do Senhor. Não use a liberdade de vocês como desculpa para fazer aquilo que é errado. Amém, igreja? Faça o que é certo. Alguém faz o mal para você, a palavra de Deus fala que nós não devemos fazer, não podemos dever como o mal, mas sim devolver o mal com o bem. Ok? Estão comigo? Vamos em frente então. Portanto, amado, no tempo atual que nós estamos vivendo, algo que é uma grande verdade é que a palavra de Deus ela tem sido exposta como nunca. Principalmente nesse tempo, nos últimos 10 anos, podemos dizer assim, a palavra de Deus ela tem sido exposta como nunca. Como? Através das redes de relacionamentos, através da internet e assim por diante. Hoje você pode pegar qualquer assunto que você queira aprender e baixar um livro de um e-book, trazer para o teu celular e você tem ali um resumo sobre aquele assunto. Um resumo de um livro extremamente interessante e específico sobre um assunto é o livro sobre jejum, que é qual é o título do livro de jejum? O pessoal dos teens que estão tendo aula, do Luciano Subirá. A cultura do jejum, do Luciano Subirá. Você quer aprender sobre jejum? Baixa esse livro, é extremamente interessante. Ele é um homem confiável, ele é um homem que ele verdadeiramente segue a palavra do Senhor. E ali você tem todo o assunto sobre jejum. Se você não tem esse livro, o que vai acontecer? Você vai ter que ler a Bíblia toda, estudar, e você vai perder muitos dias. Amém? Então, nós temos acesso de maneira incomum ou ainda não prevista no tempo do homem, em todos os milênios que nós estamos vivos aqui nessa terra. Mas então, nós estamos cheios da verdade, mas cheios da verdade não quer dizer que nós estamos cheios de atitudes que correspondem àquilo que nós conhecemos. Amém, igreja? Temos a verdade exposta como nunca, mas ao mesmo tempo, nunca houve uma geração com muita tamanha dificuldade em viver como servos do Senhor, em servir a Deus verdadeiramente, sem interesse, mas de coração, conforme Ele requer de nós. Mas no verso 2, um pouco antes do que isso que estamos falando, o apóstolo Paulo fala sobre algumas formas, não vou falar sobre todas, mas algumas formas de expressar quem é o nosso Senhor. Como que nós como igreja podemos expressar quem é o nosso Deus? Você sabe como? No verso 2 ele fala sobre algumas características. Eu quero falar apenas 2 para ir mais rápido. A primeira delas é a humildade. A humildade eu considero como uma forma mais intensa de se relacionar com Deus. Por quê? Deus ele repreende, ele verdadeiramente ele combate o soberbo, o orgulhoso. E aquele que é humilde de espírito, ele é desejado, ele é valorizado. Olha o que está escrito no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13. Perdão, Tiago 3:13. Humildade, a forma mais intensa de se relacionar com o Senhor. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade de quem provém da sabedoria. É um questionamento que Tiago faz. Quem é sábio entre vocês? Que demonstre pelo seu procedimento, pela sua conduta, pelo seu comportamento, mediante atitudes humildes, a maneira que age provém ou vem de Deus. Portanto, amado, as suas atitudes e as suas reações, elas revelam quem você é. O que fizeram com você, o que fazem com você, não pode impedir de você ser e exercer aquilo que você é. Amém? Esse ponto eu já falei diversas vezes e eu quero, se Deus permitir, eu não voltar mais sobre esse detalhe, que todos saibam e entendam isso de uma vez por todas. Amém, igreja? Amém? A tua atitude não pode mudar por aquilo que os outros fazem. Você precisa continuar fazendo aquilo que cabe a você fazer, custe o que custar.
No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23, fala: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde do espírito. O que está falando aqui, amados, nada mais é do que aquele que acredita que pode, ou que sabe, ou que entende, aquele será abatido pelo Senhor, ou seja, será rejeitado, será combatido verdadeiramente pelo próprio Deus. Mas aquele que se move em humildade, ele não somente será desejado, mas ele será sustentado. Eu diria o seguinte, que o humilde, aquele que anda em humildade, com atitudes humildes, ele é capacitado a viver grandes conquistas. Já o orgulhoso ou soberbo é aquele que está sendo desqualificado para as grandes conquistas. Por quê? Porque ele viverá pela misericórdia de Deus e não pelo sustento, pelo investimento do nosso Deus eterno. Amém? O humilde verdadeiramente é alguém de muito valor para o Senhor. Na segunda forma de você expressar quem é o teu Senhor, é através do suporte uns aos outros em amor. É a conexão, é a formação do corpo de Cristo. Eu te pergunto, aquela perna no saco tinha vida? Não. A vida que estava na maca, na cirurgia sendo amputado, a sua perna, tinha vida? Sim. Um membro, amado, fora do corpo, pode viver? Não. Um corpo sem um membro pode viver? Sim. É Deus que faz, amados. É Deus que nos conduz, é Deus que nos sustenta. É Deus que nos conduz a ser facilitadores no corpo. É aqueles que nós somos chamados para acrescentar uns aos outros e não para divisão ou para qualquer tipo de ação que venha comprometer as nossas vidas e a vida do próximo. Amém? O exemplo que eu tive quando preparei essa mensagem na sexta-feira é que suportar uns aos outros é como uma mochila de duas alças. Quando você usa uma mochila pesada com uma alça só, você fica corcunda, você tem dificuldade de carregar. Mas quando você coloca essa mochila com as duas alças no corpo, mesmo que ela seja pesada, você consegue dar suporte. Amém? Às vezes eu vi um vídeo onde tinha um homem com uma mochila, acho que era quase duas vezes o tamanho dele, mas como ele colocava essa mochila nos dois ombros e ainda apoiava na cabeça, ele conseguia carregar aquele peso gigante nas costas, simplesmente porque ele dividia o peso. Ele estava dando suporte para o peso através das duas alças. Amém? Então suportar uns aos outros não é você permitir que alguém que você odeia está do seu lado. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você ser usado para juntos fazermos uma conquista que tem o poder de nos levar muito à frente, poder de nos fazer ser acrescentados por Deus e capacitados por Ele, como o outro termo utilizado no versículo aqui, sustentado por Ele para vivermos grandes conquistas ou as conquistas que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia! Mas, para concluir, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vale a pena ser um só corpo? Vale a pena fazer parte de um corpo de Cristo na terra? A pessoa mais importante que nós podemos questionar e perguntar sobre essa pergunta é o próprio Jesus. Amém? Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Está lá no livro de João, no capítulo 17, versículo 22. Evangelho de 2 João, capítulo 17, versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste. Jesus falando com o Pai. Dá a todos esses que aqui estão a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Eu acho que é muito forte esse trecho do versículo 23. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Ele está falando que quando nós nos permitimos andar em unidade, nós não somente seremos indestrutíveis, mas que dificilmente aqueles que estão de fora terão uma visão errada da igreja de Jesus.
Ou seja, quando nós avançamos em unidade, os que estão de fora vão olhar para nós, para nossas vidas e dizer, eu quero ser igual a ele, ou eu quero o que está acontecendo com aquela vida, o porquê que ele, mesmo diante de tanta dificuldade, ele pode agir dessa maneira. O exemplo mais recente e mais forte que nós temos para isso foi aquele pai que teve o seu filhinho morto com uma machadada na cabeça, em Blumenau. Esse foi o maior exemplo, fácil de você lembrar. Um pai que ao declarar, ao ser entrevistado por uma televisão, em vez de condenar o assassino, ele perdoou o assassino. Ele fez algo que muitos de nós não conseguiríamos fazer. Ali é o exemplo de um homem de Deus que testemunha o poder de Deus e que ele sim é aquele que, como está escrito aqui no versículo 3, para que o mundo saiba que tu, Senhor, enviou o Senhor, o motivo ao qual Jesus morreu na cruz, que ele se manifeste poderosamente em nossas vidas. E que nós possamos, durante a nossa jornada, possamos ser acrescentados por Deus para poder um dia, obviamente que eu não estou desejando que ninguém viva o que aquele homem viveu, mas num dia difícil você possa ter atitudes, você possa ter reações que venham a trazer para aqueles que estão observando você uma surpresa, você se tornar alguém surpreendente. Eu posso usar o outro termo, que você possa ser alguém extremamente perigoso no mundo que nós estamos vivendo. Você é perigoso, amados, no mundo que você está vivendo? Por quê? Porque só o Senhor é capaz de trabalhar em nós, amados, para trabalhar o nosso corpo, para podermos viver em manifestação, na manifestação do seu poder. E quando nós juntos nos manifestamos no poder de Deus, nós nos tornamos perigosos. Nós nos tornamos alguém ou uma igreja perigosa. Isso, obviamente, não é perigoso para a pessoa do teu lado, não é perigoso para uma vida, mas é perigoso para este mundo caído que está aí fora. Por quê? Porque nós iremos abocanhar literalmente o inferno, trazer vidas para o Senhor, e nesse processo, e quando nós verdadeiramente colocamos a vontade do Senhor nas nossas vidas, o nosso comportamento, o nosso comprometimento com o corpo é tamanho que você fica incansável, você não é um braço cansado, você é um braço musculoso, você está ali completamente conectado naquilo que Deus tem para a tua história, para a tua vida. Por isso, amados, para que o mundo saiba, nós precisamos manifestar o reino de Deus nas nossas vidas e no nosso meio. Como? Se dedicando em amor, fazendo do amor como o elo perfeito das nossas vidas, nos doando e não querendo para nós o benefício que Deus tem para nossas vidas. Não, nós queremos o benefício que Deus tem para nós, mas para realizar a glorificação, a exaltação justamente daquele que nos permitiu ter acesso diário, que é o nosso próprio Jesus. Mas, amados, só Jesus é capaz de fazer esse processo? Eu diria que não, porque Jesus é a verdade, é a palavra, é o caminho, mas é através do Espírito Santo de Deus que nos constrange, que mora dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, amém? Juntos somos igreja, amém, igreja? Mas o exercício que nós vivemos na igreja é o exercício do corpo de Cristo, cada um fazendo um papel. Portanto, nós não somos igreja, nós somos membro de um corpo, e esse corpo se movimenta nesse mundo de uma maneira perigosa quando em unidade realiza aquilo que precisa ser realizado. Portanto, nós não podemos permitir com que as atitudes, que o desejo desse mundo tome posse de nós, que a vontade que esse mundo tem, o trabalho que o mundo tem para nos esfriar, para nos retirar da presença do Senhor, não possa ser mais forte do que o nosso amor de Deus, ao nosso Deus. Que nós possamos trabalhar os nossos dias e colocar, Senhor, a minha vida está esse caos aí. Você conhece a minha história financeira está isso, meu relacionamento está isso. Todos nós temos problemas em várias áreas da vida, mas quando nós colocamos essa situação na presença do Senhor, você vai viver o sobrenatural. Foi o que a Fernanda fez, amém? Ela, até então, quando ela queria fazer no braço dela, ela não conseguiu recurso.
A partir do momento que ela entregou, não só ela recebeu o recurso, mas também ela permitiu que os pais dela tivessem uma experiência com Deus e assim por diante. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos conduz, é Deus que nos dá a capacidade de fazer grandes conquistas. Não somos nós capacitados. A vida que Ele nos deu, Ele é um presente diário que nos faz levantar na manhã. A palavra nos fala: a noite pode ser escura, pode ser longa, o dia pode ser, a tua vida pode estar sendo um tempo de trevas, mas todos um dia viverão o amanhecer. A estrela da manhã, ela está disponível ali. A cada manhã, Ele está ali renovando a nossa oportunidade de viver a manifestação do nosso Deus através do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Portanto, que nós possamos transformar a nossa convivência em perigo para a sociedade. Que nós possamos combater a nossa mente, o nosso coração, de maneira que subjugamos ela à verdade, à vontade de Deus. E assim nós podemos fazer mais conquistas do que se você se juntar por toda uma vida para conquistar aquilo que a tua carne milita, que na palavra está bem claro. A carne milita contra o Espírito. A carne não se converte. Portanto, você precisa subjugar a sua carne, que quer levar você a viver os seus desejos, os seus prazeres, a intensidade que o Balaão ele entendeu. Ei, lá os homens estão na carne. Leva algumas mulheres lá para dentro, que eles vão ser presas fáceis. A doutrina de Balaão, gerando engano, ela pode vir na sua vida de maneira muito sutil, e pode levar você a ser enganado, a ser conduzido para fora do corpo. Estando fora do corpo, você não sobreviverá. Amém, igreja? A igreja de Cristo Jesus não é a bola de neve, é a igreja de Cristo Jesus, o corpo se movimentando neste tempo. E nesta ação da igreja como um todo, várias formas de atuação podemos viver de uma maneira perigosa, como nós temos sido, mas nós não podemos permitir que a doutrina dos nicolaítas, essa doutrina do Balaão, nos alcance, porque aquilo que Deus tem para nós é muito mais poderoso do que aquilo que a nossa carne deseja. Amém, igreja? Que o Senhor tire de você o melhor, que você possa ser exprimido no tempo certo, acrescentado e investido, recebendo investimento do Senhor no tempo certo, que você possa ter experiências com o Senhor, que você possa ter testemunhar, a oportunidade de testemunhar aquilo que Deus tem na sua vida, aquilo que está acrescentando na sua vida. Mas antes de tudo, que você possa verdadeiramente entender que não valerá a pena você se mover aonde não há o amor de Deus, aonde não há o desejo de se conectar com uma esposa, com o marido, com o filho, com os irmãos, com aquilo que Deus tem proposto para vocês. Duas entidades criadas pelo Senhor, a igreja e a família, elas que estão sendo combatidas de uma maneira soberana não, mas de uma maneira surreal, incomum, com muita força. Por quê? Porque eles sabem que o princípio de Deus vive ali, ou na família, onde constitui homens valorosos, mulheres valorosas, e também na igreja, onde Deus se manifesta de maneira sobrenatural. Amém, igreja? Fecha os olhos, amado. Baixa a cabeça, por favor.